reais. Amém? Vamos orar aí sentado mesmo, em nome de Jesus. Vamos orar por este momento da palavra, para que Deus possa ministrar cada coração, cada vida em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos, meu Deus, nesta noite, te louvar e te bendizer. Colocamos a nossa vida diante de ti, Senhor. Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar. Ministra, Senhor, as nossas vidas, toca-nos, restaura-nos, cura, fortalece o teu povo. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua unção. Que nesta noite não seja eu, mas o teu Espírito Santo falando a cada coração, falando a cada pessoa. Senhor, que nós possamos sair deste culto mais abençoados que chegamos. Senhor, estamos aqui, queremos ouvir a tua voz. Toma, Espírito Santo, o primeiro lugar. Toca as nossas vidas com o teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos querem ouvir a palavra? Levante a mão. Amém. Quantos querem ouvir a palavra? Amém. Hoje eu quero falar uma palavra com o tema saia da peneira. Hoje nós vamos falar de sair da peneira. Antes de eu ler a palavra e meditar nela com você, gostaria que você me desse a sua atenção agora e possamos entender algo que Deus tem falado no meu coração nesses tempos, e é muito importante transmitir à igreja, para que você também se posicione. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O tempo que nós estamos vivendo está sendo um tempo diferenciado. E aí nós precisamos, neste momento, como pessoas de Deus, como cristãos, manter o foco. Nós precisamos manter o nosso objetivo em Deus. Nós estamos vivendo os momentos finais. Finais não que eu digo do fim do mundo, porque Jesus disse que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas estou falando de final desse tempo aí, de pandemia, e entrando nesse novo normal. Então nós estamos vendo a cada dia que passa as coisas voltando ao normal, sim ou não? Estamos vendo, falando já de vacina, estamos vendo as pessoas começando a voltar à sua rotina normal. Estamos vendo isso acontecendo no Brasil, em algumas partes do mundo, cada um tem aí uma realidade, mas aqui nós estamos observando que as coisas estão voltando de uma forma gradativa, mas elas estão voltando a ser como era antigamente, lógico, com o novo normal que estamos vivendo. Então nós estamos voltando para aquele tempo que a gente perdeu e sim, debaixo de uma nova visão, mas as coisas estão começando a se encaixar novamente. Então eu digo que isso é o final, né? O final de um tempo de pandemia, de um tempo onde as pessoas entraram em grandes preocupações, pavor, e nós estamos agora começando a viver aquele momento, o início do fim de toda esta pandemia. E nós temos que entender que um corredor, gente, uma pessoa, um atleta, quando ele vai correr alguma coisa, se você puder mutar tudo aí, esse barulho aí é de alguma coisa que não está mutado. Quando um atleta ele vai correr uma corrida, você sabe quais os momentos mais sérios, os momentos que ele precisa estar mais atento? É o momento final. É o momento que ele está prestes a chegar ali na sua chegada, aonde ele tem que estar concentrado, aonde ele tem que entregar tudo de si, para que ele não se perca, ele não fique para trás. Então os momentos finais de uma corrida é onde um atleta ele precisa se doar mais. E nós estamos chegando nesse fim de todas essas coisas que aconteceram. E cada dia estamos voltando para o normal. Então é muito importante que nós, como pessoas de Deus, precisamos manter o foco. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu preciso reforçar o meu foco. Por isso nós precisamos estar atentos para esse tempo. Eu quero ler uma palavra com você que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Você que tem a Bíblia, vai acompanhar
Quem está em casa vai pegar a sua Bíblia, acompanhar, e nós vamos ler alguns versículos para você não ficar aí voando. E você vai acompanhando, quem está aqui, pode acompanhar na tela, você vai acompanhando ali e vendo. Diz assim a palavra, Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E você, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, a palavra Cristo, ela significa, não sei se você sabe, mas a palavra Cristo significa ungido de Deus. Pedro, ele recebeu uma revelação do céu, escuta-se, ele recebeu uma revelação. Jesus faz uma reunião, chama os seus discípulos e começa a fazer uma pergunta para eles: quem as pessoas estão por aí dizendo que eu sou? E os discípulos começaram a falar: uns estão falando que você é o João Batista, os outros estão falando que você é Elias, os outros estão dizendo que você é um profeta, é uma pessoa de Deus, outros estão dizendo que você é um fulano de tal, um ciclano, e ali houve várias respostas. E Jesus chegou para Pedro e perguntou: e você, o que você acha que eu sou? E Pedro teve uma revelação do céu, uma revelação de Deus. E Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és o Salvador deste mundo. Você é a pessoa que veio resgatar os homens. Você é o Filho de Deus. E a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro e Jesus diz o quê? Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, ele recebeu uma revelação. O que ele recebeu, irmãos? O que ele recebeu? Revelação. Quem tem revelação na sua vida espiritual sempre é abençoado. O cristão que tem revelação do céu, ele sempre será uma pessoa diferenciada. Ele sempre será uma pessoa abençoada, porque ele tem revelação, ele tem a direção de Deus na sua vida. E foi isso que aconteceu com Pedro. E Jesus disse para ele: Pedro, você está recebendo algo de Deus que ninguém aqui recebeu. Você recebeu algo do céu. E eu digo para você, Pedro, que a partir de hoje, você será uma rocha, uma pedra viva. Ele deixou de chamar o nome de Simão, porque o nome dele era Simão, vara de cana, aquele que escuta todo tipo que é conversa. E você se chamará a partir de hoje Pedro, rocha, pedra viva. E sobre a rocha que é Cristo, que sou eu vou edificar a igreja. E você, Pedro, vai estar comigo nessa edificação. E a Bíblia fala que Pedro, então, ele teve uma revelação de quem era Jesus, quando nenhum dos outros teve. Ele teve revelação. E Jesus falou para ele: Pedro, agora você vai estar firmado. Você vai caminhar firme na minha presença, Pedro. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o céu. Nós precisamos, querido, estar firmados em Cristo. Nós precisamos estar firmados na palavra, no propósito de Deus. Quantos estão firmes em Jesus? Levante a sua mão. Amém. Que você possa estar firmado em Cristo nesse tempo. Pedro, ele teve algo que nenhum outro discípulo teve.
Ele recebeu uma revelação do céu, ele recebeu algo que os outros não receberam, e Jesus falou: a partir de hoje, o seu nome será Pedro e não mais Simão, porque não foi carne e sangue, foi o Senhor, foi o céu, foi Deus, foi o Espírito Santo que falou na sua vida, que falou na tua boca, que falou na tua mente. Você agora, Pedro, é o cara cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Pedro, você é o discípulo cheio de poder, de autoridade. Jesus encheu a bola de Pedro. Eu acredito que quando Pedro ouviu aquelas palavras de Jesus, Pedro ficou assim: uau, tá vendo? Olha lá o meu líder, o pastor, Jesus me dando parabéns. Mas a gente pode ler um pouquinho mais e aprender mais um pouco. E eu quero te convidar a você acompanhar o versículo 21. Você não vai precisar pular 4 versículos, 5, 10 capítulo, 20 capítulo. Você vai acompanhar aí o versículo 21, logo em seguida dessa história. Acompanha aí, irmãos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, observe aí, de novo Pedro, agora ele estava cheio de bola, né? Ele recebeu a revelação do céu, olha o que diz a palavra. Então Pedro chamou à parte e começou o quê? A repreender. Opa, peraí. O discípulo chamando a atenção do líder. O discípulo chamando a atenção de Jesus. Dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Misericórdia. Você é pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Veja que interessante, queridos. Eu fiquei pensando como alguém recebe uma revelação de Deus. Entenda isso, vamos tentar entender. E Deus fala para ele: olha, não foi Deus, não foi o carne, não foi sangue, foi o Pai. Foi Deus que revelou para você. Pedro, você é uma pedra viva. Vou edificar a igreja, vou te usar. Você vai ser uma bênção. Passa alguns versículos. Ele de pedra de edifício espiritual, Jesus chama ele de Satanás e chama ele de pedra de tropeço. Como pode, irmãos? O que foi que aconteceu com Pedro? Eu fiquei pensando, o que aconteceu com Pedro? Algo aconteceu com Pedro. Porque em um momento ele estava cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da revelação, cheio do entendimento. Nenhum outro discípulo teve o entendimento que ele teve. E passou-se alguns minutos depois. Ele aí já não tinha mais a revelação. Ele já foi questionar Jesus. E Jesus disse para ele: sai, arreda de mim, Satanás. Rechama Pedro de diabo e diz para ele: olha, você é pedra de tropeço. E você não pensa nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. E eu fiquei perguntando para mim mesmo: meu Deus, por que Pedro, de um momento, passou para outro momento? De uma pedra, que Jesus falou: você é a pedra que vai edificar a igreja, de pedra de tropeço. Irmãos, houve um ataque. Fala comigo: ataque. Fala mais forte: ataque. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Ataque. Pedro sofreu algum tipo de ataque espiritual. Que o Senhor, queridos, nos livre a igreja, livre cada um de nós que estamos aqui no culto, os que estão em casa, que o Senhor livre cada um de nós de todo ataque de Satanás nesse tempo. De toda investida de Satanás nesse tempo. Pedro, ele começou a se confundir, ele sofreu um ataque espiritual, e na reta final, porque se você for ler a Bíblia, claramente você vai ver que Jesus está indo para o Calvário, Jesus está indo para terminar o seu ministério. Então na reta final do seu ministério, se levantou um ataque terrível contra
Pedro, sabe por quê? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a igreja, e eu vou te dar a chave, Pedro, o que você ligar na terra será sido ligado no céu. Jesus profetizou tanta bênção na vida de Pedro, Jesus revelou tanta coisa boa na vida de Pedro. Eu tenho certeza absoluta que o diabo estava o quê? Ouvindo e vendo. Jesus deu a chave do inferno para ele? Jesus deu a chave do inferno para esse aí? Não, peraí. A partir de hoje, eu vou se levantar contra ele. E o diabo começou a perseguir a vida de Pedro de todas as formas. Quantos queridos nesse tempo, estamos chegando no fim da pandemia, daqui a pouco você não vai mais usar a máscara, daqui a pouco você vai ver que tudo vai cada vez mais voltando ao normal. E aí nós vamos ver o que aconteceu, o resultado espiritual de todo esse problema que houve no mundo. Quantos nesse tempo perderam a revelação, perderam a comunhão com Deus, perderam a vida espiritual, ficaram pelo caminho, se confundiram com tudo que está acontecendo, se confundiram com as coisas que estão acontecendo no mundo, pararam de orar, pararam de buscar, pararam de ler a palavra, pararam de vir para a igreja, pararam de dizimar, pararam de jejuar, mudaram a sua vida espiritual, não é mais como a mesma. Quantos, queridos, nesse tempo estão sendo atacados por um ataque maligno? Olha para o seu vizinho mesmo de longe, levanta a sua mão direita e fala para ele, fique esperto. Fala com autoridade, diga para ele, fica atento. Diga, fique esperto. Diga para ele, você não pode ficar no meio do caminho. Você não pode ficar para trás. Queridos, que hoje a minha oração é que você entenda o que eu quero falar, o que o Espírito Santo quer falar com você, o que o Espírito Santo quer falar à tua vida nesta noite. Não podemos ignorar as coisas à nossa volta. Espiritualmente, querido, esse tempo de pandemia está sendo também um tempo onde Satanás está atacando a igreja. Está atacando a vida de muitos. Está atacando e quer atacar a vida de muitas pessoas. E hoje Deus quer nos ministrar, Deus quer nos mostrar, para que nós possamos acordar espiritualmente para este tempo. A palavra Satanás, Jesus chamou Pedro de quê? Satanás. Você sabe o que é a palavra Satanás? A palavra Satanás quer dizer aquele que se opõe. A palavra Satanás quer dizer aquele que atrapalha, que tenta atrapalhar. Então, nós não temos vivido isto hoje. Satanás tentando atrapalhar a tua família. Satanás tentando atrapalhar o teu chamado, tua vida espiritual. Tua vida com Deus. Satanás tentando atrapalhar tuas finanças, tua saúde. Quantas das coisas estão acontecendo. Agora Pedro está sendo atingido. Pedro deixou de ser aquela pedra que edifica, que Jesus falou, você é tremendo, Pedro, foi Deus que te revelou, foi o céu, não foi coisa do homem. E eu te digo, Pedro, que você é uma rocha, você vai ajudar a edificar a igreja, as chaves do inferno estão nas tuas mãos, o que você ligar na terra é ligado no céu. E Pedro, você é uma bênção. Passou alguns minutos depois, Pedro se atrapalhou todo e foi lá querer confrontar Jesus, puxar a orelha de Jesus e falar para Jesus, não Senhor, o Senhor não vai morrer, não precisa ir para a cruz. E Jesus lá deu logo no meio de Pedro e falou, sai Satanás, tu é pedra de tropeço. Nós estamos vendo aqui um alto e baixo, nós estamos vendo um Pedro e depois um outro Pedro. O inimigo encontrou uma brecha na vida de Pedro e tocou. Pedro não tem mais a revelação do Pai. Pedro agora é chamado de pedra de tropeço. A sua mente está sendo conduzida pelo inimigo. O que Jesus diz no versículo 23? Lê comigo aí na sua Bíblia. Jesus disse no versículo 23 assim, olha o que diz a palavra. Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa, olha só a expressão de Jesus, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos... Onde que foi o ataque de Satanás na vida de Pedro, gente? Vamos lá?
Vamos lá, queridos. Estão entendendo? Quem está entendendo aqui a palavra? Onde foi o ataque? Onde que Jesus falou que ele estava sendo atacado? Ah, olha aí. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos... Onde que o inimigo estava atacando Pedro? Os pensamentos, na mente. É aí que o Satanás está trabalhando na vida de muitos. Aqui, ó. Aqui dentro. Você anda por revelação ou você anda por razão? Nesse tempo de pandemia aí, você está andando pelo quê? Pela razão? Ah, não, é sua razão. Ou você está buscando a revelação do Senhor? Pela lógica ou pelo seu entendimento espiritual? Pela lógica você não vai para o culto, porque você vai pegar Covid. Pela lógica você não pode isso. Pela lógica você não pode aquilo outro. Pela lógica você está cansado. Pela lógica você está cheio de coisas. Muitos queridos estão nesse tempo andando pela razão, pela lógica, e não pelo entendimento espiritual, e não pela revelação. Satanás já dominou a mente, Satanás já dominou o pensamento. Ou seja, queridos, muitos estão aí fora do propósito. Tem uma palavra que eu associo à palavra crente. Você sabe que a palavra crente é uma palavra que quer dizer aquele que crê. Quantos creem em Jesus? Levante a sua mão. Então você é um crente, a Bíblia fala disso. Crente, o que é crente? Crente é o que crê, que confia, que acredita, que tem uma fé, que tem uma crença. E eu associo a palavra crente à palavra problema. Com todo respeito, olha para o seu irmão e diga para ele assim: você é um problema. Pastor, misericórdia. Fala para cada um, fala um para o outro, fala: você é um problema. Com todo respeito, olha nos olhos do seu vizinho e diga isso para ele: você é um grande problemaço. Que isso, pastor? Sim, eu associo a palavra crente a problema. Porque o crente desfocado é um problema na igreja. Quando você está desfocado, você é pedra de tropeço. Desculpa, irmãos, você, quando estamos desfocados, não fazemos outra vez de ficar firme e ficar fraco. Nós contaminamos as pessoas com a nossa fraqueza, com o nosso desânimo, com a nossa falta de fé. Então nós nos tornamos um problema. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele se tornou uma pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço? Alguém vai tropeçar nele, alguém vai se escandalizar, alguém vai desviar, alguém vai desistir por causa dele. O crente desfocado é um problema, é uma pedra de tropeço. O crente focado também é um problema. Mas sabe para quem? Para o inferno. Quando você decide estar no seu foco, meu irmão, é problema para Satanás, porque as chaves do inferno é entregue na tua mão. O que você liga na terra é ligado no céu. Deus te dá autoridade, Deus te dá poder, Deus te dá unção, Deus te dá ousadia. Aqueles que estão à sua volta são abençoados. Sua família, sua casa, seus amigos, todos são abençoados, porque você está focado em Deus. Então você se torna um grande problema para Satanás. Foi isso que aconteceu quando Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, tu és rocha. E o diabo falou: eita, esse aí está a chave do inferno. E a Pedro passou a ser um problema para o inferno. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: que tipo de problema você quer ser? Você quer ser um problema na igreja ou você quer ser um problema para o inferno? Você quer ser um problema para a tua família ou você quer ser um problema para o inferno? Você quer ser um problema lá no teu trabalho ou você quer ser um problema para o inferno? Você quer ser um problema, uma dor de cabeça para as pessoas que estão à sua volta? Ou você quer ser um problema para Satanás e você quer ser ungido do Senhor? Querido Pedro, ele saiu de um propósito e entrou em outro, ele perdeu o que ele era. Nós vamos ler um pouquinho mais adiante. Lá em Lucas 22, 24, eu quero que você leia a sua Bíblia comigo e vamos ler um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando. Lucas 22, 24, diz assim a palavra: surgiu também, vamos parar aqui, presta atenção antes de eu ler, olha para mim. Deixa eu explicar o contexto disso daqui. Jesus, como eu disse a você, está no final do ministério, indo para a cruz, então começa a se acontecer algumas coisas. E aí ele reúne os seus discípulos para tomarem a Santa Ceia. Nunca houve Santa Ceia. Ali está sendo um dos primeiros momentos. E ali Jesus começa a explicar, revelar coisas de Deus para o coração deles.
Nós tomamos Santa Ceia, estamos acostumados, eles nunca. Aquilo para eles era novidade. Não tinha nem Bíblia para ler naquela época direito. Então Jesus começa a explicar para eles, ó, aqui está o cálice, aqui está o pão. Isso aqui é o meu corpo. Quem comer esse pão está comendo de mim. Quem beber o cálice está bebendo meu sangue. E olha, eu vou para a morte, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Jesus estava falando de coisas profundas. De coisas profundas mesmo. De coisas que eles estavam sendo imergidos em uma grande revelação. Mas olha que eles estavam preocupados. Versículo 24. No meio da reunião, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o quê? Eles estavam discutindo sobre o quê, irmãos? Jesus estava falando do sangue, Jesus estava falando do pão, Jesus estava falando de vida eterna, Jesus estava falando de coisas profundas. Mas onde estava a mente deles? Porque a discussão faz parte dos nossos pensamentos. Onde que estava a cabeça deles? Eles queriam saber quem era o maior. Quem é o preferido de Jesus? É Pedro? É João? Eles estavam preocupados. Quem é o mais velho aqui na célula, na igreja? Quem é aquele que tem mais autoridade? Quem é aquele que é o maior? Está escrito aí. Eles começaram a discutir entre eles. Queriam saber quem era o maior, quem era o melhor, quem era o preferido. Quem era que Jesus tinha um lugar melhor. Quem é aquele que Jesus honrava mais. E eles começaram ali. E Jesus falando do sangue. Jesus falando do corpo dele, da ressurreição, do pão. Jesus trazendo revelação. Mas a mente deles estavam que longe. Jesus estava falando coisas do céu e eles estavam pensando em coisas humanas. Então eles começaram uma discussão boba, perdendo os propósitos de Deus. E o que aconteceu? Se você for ler essa história aí, Lucas 22, que nós estamos lendo, você pode ler em casa, você vai ver que nessa reunião o diabo entrou em Judas. Satanás, a Bíblia fala que Jesus disse, Satanás entrou em Judas. Satanás numa reunião, Judas numa reunião como essa, ficou endemoniado. Olha, veja, numa reunião totalmente espiritual, ele saiu de lá cheio do capeta. Que coisa, queridos, se nós tivermos desfocado uma reunião, ao invés de nos ajudar, vai trazer coisas ruins na nossa vida. Judas ficou perturbado nessa reunião. E a palavra diz assim no versículo 31, que o diabo entrou no meio deles. E olha o que Jesus fala. Versículo 31, acompanha aí na sua Bíblia, Lucas 22, 31. E Jesus fala, Simão, Simão, fala duas vezes, não chama mais de Pedro, agora Jesus chama de Simão. E Jesus fala, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, olha que versículo tremendo, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus chama, preste atenção no versículo 31. Jesus chama Pedro, que ele volta agora para o nome de Simão, Jesus chama ele duas vezes. Nada na Bíblia, irmãos, está escrito à toa. Se Jesus chamou Simão duas vezes, é porque Jesus, eu creio que Jesus estava assim, ó, abriu o olho e gritou bem alto, Simão! Simão! Satanás veio hoje na minha presença e pediu para passar você na peneira. Misericórdia. Sabe o que é peneirar trigo? Pode fazer qualquer pesquisa. Você for numa roça, você vai ver como eles peneiram trigo. O trigo, ele vem dentro de ele tem por fora uma camada de proteção, de várias partículas de palha. De coisas que protegem o grão do trigo. Quando o camponês ele vai malhar o trigo, ele pega o trigo, coloca naquela grande peneira. Quem já peneirou areia sabe mais ou menos, é mais ou menos isso aí. Mas ele fica jogando aquele trigo para cima, joga para lá, joga para cá, balança, balança, balança e joga. E ele fica vários minutos jogando o trigo para cima e balançando o trigo. E conforme ele vai jogando, vai balançando, vai caindo tudo aquilo que está fora do trigo e vai ficando só o grão, que é pesado.
E é uma bagunça que acontece falando, é um rebuliço. Joga para lá, bate para cá, bate para lá, bate para lá, joga no alto, chacoalha, 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 até ficar o grão. Foi isso que Satanás pediu para fazer com Pedro. Passar ele na peneira, peneirar ele. E Jesus falou, não, eu orei a Deus por você, Pedro, para que você não caísse nisso. Sabe, queridos, nós temos que entender algo interessante. Peneira é algo terrível. Satanás queria peneirar Simão, estava peneirando já ele. Bagunçar a cabeça. Já viu quando as pessoas falam, fulano bagunçou a cabeça. Mudou a cabeça. Foi para a peneira. Está sendo peneirado. Queridos, quantos são os argumentos que o inimigo muitas vezes está colocando na mente das pessoas? Está lá trazendo confusão, trazendo bagunça. Olha para o irmão que está do seu lado, com todo amor, com todo carinho, fala para ele assim, conserta a cabeça. Fala para ele assim, põe a cabeça no lugar. Coloca a sua cabeça no lugar. Pedro estava com a cabeça virada, de um grande discípulo de Jesus, cheio da revelação, agora está só dando tropeço, só fazendo coisa errada, pensando coisa errada, e a palavra de Deus diz que então, Jesus falou para ele, olha Pedro, o que está acontecendo com você, é que Satanás entrou aqui no negócio e está querendo te peneirar, ele está querendo, olha, passar você na peneira dele, mas a Bíblia fala que Jesus orava por Pedro, Jesus orou por Pedro, olha o versículo 32, acompanha na sua Bíblia. Mas eu orei por você, para que a sua fé não... Jesus orou para que a fé de Pedro não, o que, irmãos? Desfalecesse. Observe, amados, entenda o que eu vou te falar nesta noite. Jesus não falou para ele, Pedro, estou orando pelo teu casamento. Pedro, Satanás se levantou, mas eu estou orando pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa. Olha, Pedro, eu estou orando pelas tuas finanças, viu? Olha, Pedro, eu estou orando pela tua saúde, eu estou orando pelo teu ministério, pelo teu chamado. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que estava orando para que a fé de Pedro não desfalecesse. Veja que o alvo de Satanás não é a tua família. O alvo de Satanás não é o teu dinheiro, não é as tuas finanças. O alvo de Satanás não é o teu ministério, o teu chamado. Sabe, eu estou tão desanimado. Isso não é o alvo de Satanás. O alvo de Satanás é a sua fé. É a sua fé. É a sua convicção de que Deus é na sua vida. Então, às vezes, nós nos confundimos. Puxa, está acontecendo tal situação dentro de casa. Estou desanimado. Não, você está sendo atingido na sua fé. Porque Satanás sabe que a fé, ela é tudo. E o que o cristão não pode ficar sem fé. Você não pode ficar sem fé. Você precisa guardar a fé. Hoje Deus quer restaurar a sua fé. Hoje o Senhor quer renovar a sua fé. Hoje o Senhor quer derramar porção nova de fé no seu coração. Hoje você precisa sair desse culto mais fortalecido na fé, para enfrentar a luta, para enfrentar o desafio, porque é a sua fé que está em jogo. A sua fé não pode cair. Deus quer tirar, querido, pessoas aqui, que o inimigo está peneirando sua mente. Quando Deus falou comigo essa palavra, Deus falou claramente comigo, olha, tem pessoas na live aqui no culto, que Satanás está peneirando você, peneirando sua cabeça. Você não faltava no culto, qualquer coisa falta. Você não murmurava contra os pastores. Deus mandou falar que você murmura até para o papagaio. Encostou o papagaio. Está vendo? Você era santo na sua boca, santo. A pastora da igreja era uma santidade na sua boca. Agora já não é mais. Queixa, reclamação, murmuração. Você dizimava sem ali certinho. Não faltava no propósito com o Senhor. Hoje, dízimo, esquece. Queridos, o Satanás está peneirando a cabeça de muitos. Você gostava de célula, de evangelizar. Hoje, se falar com você, vamos para uma célula, você fala, está amarrado no nome de Jesus. Falar de ganhar alma, cruz, credo em cruz, isso é de Satanás. Mas como isso?
Como um momento você gostava das coisas de Deus, você era apaixonado pelas coisas espirituais, você gostava de andar com o Senhor, de servir a Deus. Servir com alegria, servir com pureza de coração. Hoje as pessoas estão muitas das vezes querendo mais ser servido. Vem à igreja e muitas das vezes, se não for o cardápio que ele quer, ou o culto que te agrada, ai, não fiquei legal hoje. As pessoas querem mais receber do que dar. Você, muitas das vezes, era radical. Pecado, música do mundo, coisas erradas, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Hoje nós vemos crentes buscando a Deus, mas também querendo dar uma bebidinha, dar uma fumadinha, uma musiquinha do mundo, não tem problema. E se mistura com o ímpio, e se mistura com quem não serve a Deus, e fica ali no mesmo nível, na mesma conversa, do mesmo jeito, e as pessoas vão perdendo essa essência, você está entendendo? Trazendo hoje para os nossos dias atuais, é isso que está acontecendo. Porque Satanás está peneirando, daqui a pouco a cabeça muda de vez, e a pessoa não quer mais saber de Deus, da igreja, do Senhor, da palavra, mais de nada. Por isso a palavra de hoje é um alerta para cada um de nós. Hoje é noite de você fechar todas as brechas do inimigo na sua vida. Hoje é noite de você se renovar no Senhor, voltar a ser aquele discípulo, aquela discípula, aquele homem, aquela mulher cheia do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Problema para Satanás. Hoje, querido, Deus está falando disso. Nós estamos na reta final, irmãos. Está acabando a pandemia. Como está você? Como está a sua cabeça? Como está a sua mente? As coisas estão melhorando a cada dia mais. Reta final. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? Veja que acontece com Pedro, estou terminando essa palavra. Essas coisas vão acontecendo com ele. Jesus falou para ele, como eu repito para vocês. Ele teve uma revelação de Deus que ninguém teve. Ninguém teve. Ele teve, mas depois, por alguma situação, entrou uma brecha ali, o inimigo começou a tocar nele. E Pedro começou só a acumular nota fora. E ele começou então a querer proibir Jesus de ir para a cruz, e Jesus chamou ele de Satanás, de pedra de tropeço. Depois ele chegou para Jesus, queria saber quem era o melhor, quem era o maior, e Jesus deu uma repreensão nele, e depois ele foi lá e começou a ser peneirado por Satanás na sua mente. Então ele virou pedra de tropeço, ele estava sendo peneirado, e você conhece a história. Ele foi ali seguindo Jesus, indo para o Calvário. E quando Jesus estava ali naquele pátio, a Bíblia fala que ele traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que as mulheres olhavam para ele e falavam, você é discípulo dele, eu vi você andando com ele, eu vi você ajudando a evangelizar as pessoas, você fala, você é igual a ele. E Pedro balançava a cabeça e dizendo, não conheço esse homem, não sei quem ele é, não sei quem ele é. E 3 vezes as pessoas confrontavam ele dizendo, não, você é Pedro, você é aquele discípulo dele sim. E Pedro, não. Pela 3ª vez alguém falou, não, você é discípulo dele. E ele disse, não conheço. E a Bíblia diz o texto bíblico que ele blasfemou, que ele xingou, dizendo um monte de coisa errada, disse, eu não conheço esse homem. E aí o galo cantou. E a Bíblia fala que quando o galo cantou, Pedro lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro nega Jesus. Sabe o que é a atitude de negar uma pessoa? Negar é resistir. Resistir. Enquanto você estiver resistindo à palavra, você está negando o propósito de Deus na sua vida. Não resista à palavra. Se Deus está falando com você é isso, filho, é isso que Deus está falando com você, não resista. Não resista. Se Deus está falando com você, olha, é esse daqui, ó, é nesse ponto que eu quero tratar da tua vida. Não resista. Pedro, ele negou Jesus, mas ele foi curado, ele foi restaurado, porque o Senhor foi até ele. Então nós vamos entendendo que quando as trevas reinam, o mundo espiritual entra em movimento. E o que eu quero dizer com isso, amados, que o tempo que nós estamos vivendo de pandemia é um tempo de trevas. Se você não estiver muito atento, você fica espiritualmente vazio. Vazio.
Porque é tudo muito dentro de casa, é tudo muito programa para entreter a gente, é muita coisa para roubar a nossa vida espiritual. É muitas coisas. Pedro, ele mudou a mente dele. Satanás entrou em Judas e quase destruiu Pedro. Ou seja, todos os discípulos de Jesus fugiram. Essa pandemia não está sendo só uma questão física, ela também está mexendo com o espiritual. Se você colocar sua vida diante de Deus, você vai ver isso clara e nitidamente. Muitos não são mais como eram espiritualmente. E nós temos percebido que algo está acontecendo no espiritual. E Satanás, ele quer fazer um estrago. Ele quer entrar com o propósito dele, que é matar, roubar e destruir. Por isso esse tempo é tempo de alerta. Tempo onde nós estamos ouvindo muitas das vezes o quê? Estou sem vontade. Vai para a igreja, estou sem vontade. Por que você não viu a live? Estou sem vontade. Por que você não orou? Estou sem vontade. Nós estamos vendo, não quero mais. Estou cansado. São as palavras que muitas das vezes na mente das pessoas estão ali. Tudo isso são ataques malignos, forma de Satanás peneirar a mente. Quantos estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo, irmãos? Entenda essa palavra, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não deixa Satanás peneirar sua cabeça. Não deixa Satanás peneirar sua cabeça. Jesus tem uma boa notícia para nós hoje aqui. A notícia que Jesus disse para Pedro, qual foi? Lê comigo o versículo aí de Lucas 22, 32. Lucas, vou ler o 22, 31 e 32. Põe lá de novo na tela, que diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Diga comigo, misericórdia. E esse misericórdia é com um maiúsculo, tá? Bem grande. Versículo 32, olha a boa notícia. Mas eu, Jesus, o que eu fiz? Orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ora, Pedro não era nem convertido ainda. Mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha a palavra que o Senhor nos entrega nesta noite. Jesus, Ele está orando por você. Eu gosto dessa palavra, né? Tudo que envolve oração eu gosto. Quando alguém fala, ora por mim, pastor. Quando alguém fala, recebi isso, fruto de oração. Quando alguém começa a orar sozinho, vai para o monte orar. Gosto que vá comigo, mas não puder ir, vai orar. Faz propósito de oração em casa. Lê a palavra. Puxa, isso, querido, isso faz a gente falar, puxa, glória a Deus, esse irmão está se alimentando, está crescendo. Jesus falou, eu estou orando por você. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, Jesus está orando por você. Fala mais forte, diga com mais fé para ele entender isso. Diga, Jesus está orando por você. Ei, você que está em casa aí, ó, levanta a mão, irmãos. Vamos dizer para essas pessoas que estão em casa, o que vamos dizer? Jesus está orando por você. É isso que a palavra diz, é isso mesmo, claro. Está na palavra 1 de João 2,1. Você já leu o que está escrito lá? 1 de João 2,1. Diz assim, ó. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Algumas traduções usam a palavra intercessor, irmãos. A tradução mais original usa a palavra advogado. O que o advogado faz? Tem advogado para estuprador? Tem advogado para a pessoa que fez o crime mais bárbaro possível nesse mundo? Tem ou não tem? Tem alguém que vai lá colocar a cara para bater por aquela pessoa.
Olha, a palavra diz aqui, em algumas outras traduções, nós estamos lendo na NVI. Mas se você pegar na revista corrigida, revista atualizada, você vai ver que a palavra aqui não é intercessor, é advogado. O que é um advogado? É aquele que toma a sua causa. É aquele que toma a sua situação. É aquele que pega a sua dor, a sua luta, o seu problema e fala, não, peraí que eu vou te defender. O advogado é aquela pessoa que te representa. E todos nós precisamos de advogado. Tem uma frase que hoje não está se usando mais, né? Mas se usou muito nos carros. Não se faz justiça sem um advogado. Qualquer justiça que você quiser fazer nesse mundo, a justiça dos homens, e muitas das vezes até mesmo a de Deus, em alguns momentos sim, você vai precisar de um advogado, de alguém para pegar lá a tua causa, ir lá te defender, fazer uma procuração, explicar para o juiz o que aconteceu, por que aconteceu. Esse advogado conhece leis que você não conhece, sabe de coisas que você não sabe, entende do meio que nós não entendemos. Então ele estudou, ele se habilitou, ele está preparado para isso, principalmente, infelizmente, no nosso Brasil, né? No nosso Brasil, se você tiver dinheiro, você coloca 30, 40 advogados para te defender, e você vai para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, 10ª instância, 50 mil instâncias, e você não é preso nunca. E a gente fala, como que pode essa pessoa aí nunca é presa? Roubou, matou, fez um tanto de coisa, e está solta. Porque ele tem um monte de advogado, ele conhece um monte de coisas, os advogados ficam lá revirando e revirando as leis para poder não deixar o seu cliente preso, mesmo que ele não vale nada, mas ele está lá defendendo. Olha o que a palavra diz, filhinhos, eu escrevo algo tremendo para vocês. Deus não quer que ninguém viva no pecado, ninguém peque, mas se alguém pecar, você tem um advogado. O seu advogado não é do homem, o seu advogado não é dessa terra, o seu advogado nunca perdeu uma causa, o seu advogado nunca saiu de lá derrotado, o seu advogado nunca perdeu uma situação. Não tem situação que Jesus não entra, que ele não possa transformar, que não possa mudar, que não possa trazer bênção. Ele é o advogado dos advogados, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Então você tem junto ao Pai um advogado. Irmão, hoje é para você estufar teu peito e falar, eu sou príncipe, sou princesa do Senhor, porque eu tenho um advogado lá no céu que cuida de mim, que cuida da minha casa, que cuida da minha vida. Irmão, você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Você tem um advogado, você não está sozinho. Existe um advogado chamado Jesus o Cristo. Quando Satanás falou para Jesus, deixa eu peneirar Pedro, Jesus falou o que para Satanás? Não. E Jesus orou. E Jesus falou para ele, Pedro, estou orando por você. Não vai acontecer isso na sua vida. E eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, ajuda os seus irmãos, ajuda as pessoas, ajude alguém. O que ajudou Pedro a ser restaurado? Você conhece a história. Eu podia aqui pregar mais e mais sobre essa palavra, mas não tenho tempo. Jesus restaurou Pedro, Pedro se desviou, Pedro foi parar lá, voltar a ser pescador, foi voltar para a vida passada dele. Você conhece a história? Jesus foi até Pedro, pergunta 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro foi ali tocado por Jesus, e Pedro foi restaurado. Judas não teve como restauração. Sabe, 3 coisas ajudaram Pedro. Eu quero concluir lendo assim, meditando com você nessas 3 coisas que vão te ajudar também. A libertação pastoral. O que é isso, pastor? Libertação pastoral. Como é importante, irmãos, nós sermos ensináveis na igreja. Isso é muito importante. Deixarmos o nosso coração aberto para as palavras do altar, e as palavras proféticas e as palavras dos pastores. Como é importante você ter o coração aberto para isso. Muitas das vezes vai vir uma palavra que vai ser dura. Não é toda palavra que vem para você com manteiga, pão com manteiga fresquinho na chapinha.
Tem palavra que muitas das vezes virá do altar, ou até mesmo dos pastores, que vai ser uma palavra dura, de confronto, de repreensão, mas isso não quer dizer que Deus não está atuando, que os pastores ou os líderes não querem a sua bênção, a sua melhora. Pode observar, irmãos, quantas das vezes Jesus chamou Pedro de Satanás. Se o pastor Amor chamar você de capeta, você fica na igreja? Hã? Seja sincero. Se eu te chamar em particular, falar, irmão, tu é um Satanás, pedra de tropeço aqui. Vou embora. Não vou embora, aqui não é meu lugar mais, me chamou de Satanás, o pastor ali do lado está falando que eu sou lindo, abençoado, eu vou lá, pastor aqui da esquina aqui, ó, a igreja aqui da esquina, que todo dia que eu passo me dá bombom, e fala, vem para cá, aqui que é o seu lugar. E o pastor Amós me chamou de Satanás, a pastora ali me chamou de capirota, de filha da cão. Pedro era aquele discípulo, meu irmão, bate, ele falava, toma, bate aqui, Jesus, pode bater. E Jesus pegava o porrete e, pai, glória! Mas eu estou aqui. E Jesus falava para ele, tu é Pedro, você é pedra, que vai edificar a igreja, aleluia. E Jesus falava, agora tu é Satanás. Ele falava, aleluia. Ele ficava lá. Ele tinha coração aberto para puxar a orelha, para ser repreendido, para escutar dura, para escutar elogio. Judas. Você não vê uma passagem na Bíblia que Jesus tentou tratar Judas. Você não vê nenhuma palavra na Bíblia que Jesus chamou Judas e falou, olha, Judas, para de ser vergonhoso, tu vai me trair. Você não vê Judas sendo tratado em momento algum. Por quê? Porque Pedro tinha coração aberto para os pastores, para os líderes, para aquele que estava sob a sua vida. Isso ajudou Pedro. Sabe, meu irmão, uma das estratégias do diabo é querer descredibilizar os pastores na sua cabeça. A liderança, aqueles que estão na sua vida. O líder da célula, o pastor, a pessoa que Deus coloca ali. Essa é a estratégia do diabo. É peneirar a mente das pessoas para que eles não entendam isso. Mas Jesus conseguiu recuperar Pedro, porque Pedro era ensinável. Pedro aceitava repreensão, Pedro aceitava disciplina, Pedro aceitava elogio, Pedro aceitava bater no bumbum dele, Pedro aceitava. Então, enquanto você for ensinável, Deus sempre vai trabalhar na sua vida para te abençoar. Fala a pessoa que está do seu lado, seja ensinável. Nunca, irmão, feche o coração, nunca. Nunca feche o coração, porque se você fechar o coração, você deixa de receber o melhor de Deus. Ou a bênção de Pedro foi ele estar sempre com o coração aberto para Jesus. Mesmo que Jesus chamasse ele de Satanás, chamasse ele de pedra de tropeço, ele permaneceu. Então, quando Jesus vai até ele, Jesus consegue restaurar. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Levante a mão. Você está entendendo? Seja ensinável, irmão. Está com crise. Não quero mais falar com o pastor. Não quero mais falar com a pastora. Não quero mais falar com ninguém. E aí está sério o negócio. Aí o negócio está feio. Porque se você não quer ouvir, não consegue ouvir a voz daquela pessoa que Deus colocou na sua vida para ser voz profética, para te dar palavra, para te mostrar, olha, aqui você está errando, aqui você está acertando, olha, é isso. Se você interpreta mal, se você não deixar o coração aberto, você vai se perder no meio do caminho. Então, queridos, preste muita atenção. A segunda coisa que ajudou Pedro foi as orações. Por oração, ele foi guardado. Porque quando Satanás pediu para peneirar Pedro, o que Jesus falou? Eu orei ao Pai por você, Pedro. Eu orei por você, Pedro. Eu orei por você. Por isso o inimigo não vai te tocar. Pedro recebia oração. Você recebe oração? Você busca receber oração? Você busca receber oração? Eu tenho uma coisa boa na minha vida, que toda vez que eu encontro meus pastores, meus líderes, meus, não seu, meus, não confunda uma coisa com a outra, meus, eu tenho um pastor, eu tenho um líder, tenho pessoas sobre a minha vida, sempre oram, sempre tem uma palavra de oração, e quando não ora, eu peço oração,
Porque a oração, querido, ela é fundamental. Não se afaste de conexão espiritual. Não se afaste. Creia no poder da oração. Jesus disse: eu estou orando por você, Pedro. Quando o pastor, a pastora fala isso para você, como que você se comporta? Quando alguém, os seus pastores, seus líderes, as pessoas da igreja que estão muitas vezes sobre você, falam: estou orando por você. Você tem que acreditar naquilo profundamente. Porque tem gente, irmãos, desculpa falar, que diz para você: estou orando por você. Está orando nada. Não está orando coisa alguma. Só está usando aquela palavra, estou orando por você, só como palavra motivadora. Mas existe aqueles que oram mesmo, que clamam mesmo, que abrem a boca e colocam fulano de tal diante do Senhor e ora. Pedro, ele, mesmo confuso, ele estava lá ao lado de Jesus, buscando oração, buscando estar com Cristo, buscando estar ali. Ele foi até o fim. Ele bateu a cabeça lá, mas ele estava ali sempre buscando algo espiritual no Senhor. Jesus tratou e restaurou a Pedro. Não se desconecte das orações. Não se desconecte da oração. Quando você está orando junto com a igreja, junto com os pastores, você está debaixo de cobertura de oração. E Deus vê isso. E isso traz efeito na nossa vida espiritual. Por isso, Satanás não toca na nossa vida. Quando nós nos desconectamos, quando nós falamos: não, eu não vou mais, você começa a ficar exposto. E terceiro e último lugar, Pedro se quebrantou. Quando Jesus fala para ele: terceira vez tu me amas, eu não tenho tempo para ler esse texto. E ele chora, e ele se quebranta, e ele fala para Jesus: Senhor Jesus, me ajuda, o Senhor sabe. Ou seja, Pedro foi salvo, porque em um determinado momento, ele se arrependeu, ele se quebrantou, ele buscou uma mudança. Judas nunca mudou, Judas nunca buscou ser diferente. O diabo entrou na mente dele e ele foi assim até que se matou. Mas Pedro não, Pedro deu um monte de mancada, mas no final Jesus restaurou, ele se quebrantou, ele se transformou. Aconteceu com Pedro aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Talvez até mesmo alguém que está me assistindo essa live hoje, que se afastou, que se desviou, saiu do caminho de Deus. Talvez já aconteceu com alguns de vocês aqui, que um dia estava já perto de se desviar. E de repente você colocou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Já aconteceu com alguém isso? Aqui? O que eu estou fazendo? Não, vou me deixar me envolver com isso? Eu vou me deixar entrar nessa rota? Não, peraí, eu vou voltar, eu vou orar, eu vou lá na igreja, eu vou dobrar o joelho, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou pedir oração, eu vou lá numa célula, eu vou num culto. E aí você se ajustou de novo. Aconteceu com Pedro isso. Quando ele começou a ver que estava fazendo tudo errado, o galo cantou, ele se quebrantou, Jesus apareceu para ele, ele foi restaurado. Porque existe um Deus, querido, que é o nosso advogado. E esse Deus, ele tem uma palavra para você nessa noite. Toma cuidado. Toma cuidado com o que o inimigo está fazendo na sua cabeça. Com os argumentozinhos aí, ó. Com as minhoquinhas que ele está colocando na sua cabeça. Em relação à igreja, à casa de Deus, aos seus dias, suas ofertas, sua vida espiritual, sua família e seu ministério. Muitas coisas. O inimigo vai ali colocando aquela minhoquinha ali. Cuidado, cuida da sua cabeça. Cuida da sua mente. Porque Deus está conosco, há uma promessa do Senhor para nós nesse tempo. Eu quero terminar lendo para você Isaías 41:10. Isaías 41:10 que diz: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que o Senhor fala para nós hoje nesta noite? Não temas. Eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. E eu te seguro com a minha mão direita. Quem quer pegar na mão direita de Deus hoje? Pega na mão direita dele hoje.
Troca a sua fraqueza pela força dele. Troca o seu medo pela fé dele. Troca, faz uma troca. Tira aquilo que é seus argumentos e pega na mão dele. E fala para Deus hoje, Senhor, como Pedro, eu quero estar na tua presença. Eu não quero, Senhor, ser peneirado. Hoje, querido, é tempo de decisão. Não é tempo de distrações. Estamos chegando no final, precisamos buscar o foco. O inimigo quer tirar as pessoas da igreja, sabia disso? Esse é o tempo que Satanás está trabalhando para tirar as pessoas da igreja. Para esfriar as pessoas. Porque quando tudo voltar ao normal, a pessoa não consegue vir mais. Porque quem já se desviou sabe como é difícil voltar. Sabe o quanto é difícil firmar novamente. Então Satanás está trabalhando de todas as formas, para que você tropece em algum momento. O inimigo quer esfriar teu coração, quer esfriar tua fé, ele se opõe. Mas hoje nós vamos repreendê-lo aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Esse espírito já está repreendido, porque o advogado dos advogados está aqui no nosso meio. Ele está aqui conosco. Há um decreto, que esse ano é ano de quê? Prosperidade. Aí o diabo fala o quê? Agora que eles não vão prosperar. Porque ele viu lá Jesus falando, tu é Pedro, vou te dar a chave do inferno, Pedro, na tua mão. Ó. Pum. Você já pensou, irmão? Quando o diabo olhou e falou, o quê? A chave da minha casa está na mão do Pedrinho? Comedor de fubá. Esse daí que vive no Facebook, o quê? Satanás foi para cima dele com fúria. Pedro se perdeu. No outro dia, Pedro já estava falando besteira. Chamou Jesus, começou a repreender Jesus. Onde já viu isso? O cara querer repreender Jesus. Para você ver, irmão, como que é a confusão na cabeça de uma pessoa. E Jesus já chamou Pedro de Satanás, já foi um negócio terrível, e já ficou um clima pesado. Depois Jesus deu outra lascada em Pedro, e Pedro foi tomando buchada daqui, tomando daqui, tomando de cá, e Pedro foi escangalhando daqui, de lá, até que no final Jesus restaura ele. Mas observe que Jesus foi tratando com Pedro. E muitas vezes nós ouvimos um decreto, este é o ano de prosperidade, e o diabo fala o quê? Quero ver se esse povo vai prosperar. Agora que eu vou levantar contra eles e eles não vão prosperar. E eu vou fazer todo tipo de situação para esse povo não prosperar. Mas eu quero declarar hoje aqui em nome de Jesus, junto com todos os que creem, que acreditam, já está repreendido Satanás. Hoje Deus repreende todos esses espíritos, porque você vai prosperar sim. Vai prosperar sim, espiritualmente, na sua família, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Você não vai ficar seco nessa pandemia, você vai ficar cheio do Espírito Santo e vai abençoar os seus irmãos, vai fortalecer a muitos. Coloca a cabeça no lugar, Deus fala hoje. Todos aqui que estão à sua volta vão ser abençoados. Todos que moram com você vão ser abençoados. Coloca a sua cabeça no lugar. Tua casa vai ser abençoada. Tua família vai ser abençoada. Jesus disse isso para Pedro. Jesus disse o quê? Você vai ajudar Pedro a fortalecer os seus irmãos. Irmãos, é tempo de nós entendermos isso. Todo espírito está repreendido em nome de Jesus. Quantos hoje querem se levantar para repreender toda a força maligna, toda a força diabólica? Quantos querem se levantar hoje aqui para repreender todo ataque de Satanás? Primeiro contra você, contra os seus irmãos, contra a sua família. Levanta a mão, fica de pé. Quem quer repreender hoje aqui? Você em casa também, fica de pé aí na tua sala, onde você estiver. E nós vamos agora repreender. Nós vamos orar com autoridade, vamos tomar a autoridade espiritual para reivindicar a promessa de Deus na nossa vida, a nossa libertação. Vamos hoje exigir que Satanás saia. Saia. Se ele está querendo peneirar, hoje ele foi descoberto e ele não vai mais peneirar, gente. Ele não vai ficar mais lá, você não consegue, tá vendo, você é fraco. Hoje não vai mais.
Hoje, todo ataque de Satanás contra a sua vida, nós vamos repreender na autoridade do sangue de Jesus. Abra as tuas mãos, fecha os teus olhos. Abra as tuas mãos, fecha os teus olhos. E nós vamos orar agora. Deus hoje trouxe essa palavra à igreja, porque há uma necessidade de um posicionamento da igreja. Domingo passado nós oramos, declarando que nenhum espírito maligno iria nos trazer prejuízo, tocar nas nossas finanças, na nossa vida. Hoje nós vamos orar repreendendo todo espírito que quer peneirar a mente das pessoas. Hoje você vai repreender todo o ataque de Satanás contra a sua vida. Você vai repreender todo e qualquer ataque de Satanás contra a sua mente, contra a sua casa, contra a sua vida. Hoje você vai se posicionar diante do Senhor. Hoje você vai tomar a mão na mão direita do Senhor, que te diz nesta noite: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Quem recebe, eu quero declarar mais uma vez, o Senhor te diz: eu te fortaleço. Eu te fortaleço. E eu te digo que eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Eu tomo tua causa, eu sou teu advogado, eu estou orando por você. A oração de Jesus não falha, a oração de Jesus não falha. Levante a sua mão e comece a orar agora. Em nome de Jesus, comece a orar. Profetas, profetizas do Senhor, abra sua boca, se você é voz profética. Hoje você está aqui debaixo da autoridade do Senhor. E comece agora a se posicionar. E comece agora a declarar em nome de Jesus que a sua mente está liberta, que a sua mente está sarada, que a sua mente está restaurada pelo poder do sangue, pelo poder do sangue de Jesus. Comece agora a orar, irmãos. Abra a sua boca, levante a sua voz em nome de Jesus. Comece a expulsar agora todos os espíritos opressores da sua mente, todos os espíritos malignos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a aplicar o sangue e comece a declarar a vida de Deus. Comece a declarar a vitória do Senhor. Comece a declarar agora a manifestação da glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos posicionamos nesta noite, Senhor, e não aceitamos mais, Senhor, Satanás bagunçar a mente. Nós não aceitamos, meu Deus, nenhum ataque de Satanás na nossa vida. Nós clamamos agora pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo e aplicamos este sangue sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Aplicamos este sangue que nos redime, que nos santifica, que nos limpa, que quebra todas as cadeias, que quebra todo o mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos posicionamos nesta noite, Senhor. Nos posicionamos, ó Deus, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu. Eu sinto aqui hoje Deus restaurando corações. Deus restaurando você nesta noite. Deus não desistiu, Deus orou por você, para você estar hoje aqui nesse culto, sabia disso? Deus falou: hoje você tem que ir lá, você tem que se fortalecer, você precisa de mim. Satanás está querendo peneirar,
Mas hoje o Senhor se levantou como advogado para tomar a tua causa e para dizer: Satanás, você não vai tocar nela, você não vai tocar nele, porque eu oro, eu intercedo junto ao Pai por cada vida. Eu intercedo agora por essa pessoa, esse meu filho, e eu digo que ele é santo, separado para me servir, para estar na minha presença. Ondere candaraba shodere manaba shodere mais. Ondere candaraba shodere manaba shodere micaias. Hoje o Senhor quer fortalecer a igreja. Hoje o Senhor quer fortalecer cada vida. Hoje o Senhor quer derramar unção fresca, unção nova, unção de poder e de autoridade. Satanás já está repreendido. Levanta a sua mão para o céu e diga assim: em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu aplico o sangue vertido na cruz do Calvário na minha vida, que me redime, que me restaura. Senhor Jesus, o Senhor é o meu advogado. O Senhor é o meu advogado. Eu tenho um advogado, o Senhor Jesus. Ele toma hoje a minha causa, a minha luta.